Sobre a ata que foi entregue nos gabinetes, alguém tem alguma correção a fazer, alguma sugestão? Podemos declará-la por aprovada. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Você leia. Vereador, sobre o que foi solicitado na nossa última reunião a respeito do aumento do número de cópias para os membros da CCJ. O que eu conversei com a assessoria da casa é que, individualmente, a cópia que a gente tira, a impressão que a gente tira de dentro do gabinete, ela é mais cara que a impressão lá embaixo. Então, o que ele solicitou para nós? Parece que lá embaixo é 7 centavos e no gabinete sai a 12 centavos. O que ele solicitou? Que ele vai aumentar a quantidade que for necessária na cópia de baixo. E quando a gente tiver mais de 10 páginas para imprimir, que a gente leve no pendrive e faça a impressão por lá, que aí a gente, além de aumentar a cota, mas mesmo assim ainda mantém uma economia para a Câmara. Então, já está liberado. Eu vou solicitar que aumente a cota de todos os membros da nossa comissão. Não, lá imprime. Só levar no pendrive e imprime. Tem que corrigir isso aí, outros gastos aí. Na verdade, tinha que trocar a nossa estrutura aqui, né, para ter uma folha mais barata, enfim, uma cópia. Só para conhecimento de Vossa Senhoria e de todos, o meu gabinete 44 tem impressora própria e eu não gasto, faço questão de não gastar o papel da Câmara. É um compromisso meu, portanto, eu tenho impressora sozinho. Não vou passar para você, não. Projeto de lei número 127, de autoria da vereadora Tatiana Lemos, que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município de Goiânia que revenderem combustíveis adulterados e dar outras providências. A assessoria jurídica da comissão manifestou pela apresentação de um substitutivo. Designado relator, o vereador delegado Eduardo Prado, após a autora ter apresentado substitutivo, ressaltou o imperioso interesse público contido no projeto. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores. Eu apresentei um projeto também, está até com o vereador Eduardo Prado, se não me engano. Já foi devolvido? Já? Sobre a questão do chip. Eu quero pedir vista para a gente ver se a gente coloca uma emenda, que é importante esse projeto, sim, para a gente... Porque teve um posto que foi pego recentemente com um chip que faz a fraude na questão dos litros. Uma semana depois ele já está aberto, funcionando normal. Então não está adiantando. Tem um processo criminal, mas tem que ficar por ao menos um ano fechado, nesse sentido, para que realmente tenha uma penalização para que esses donos de postos que fraudam o consumidor sejam punidos. Então, pedir vista dele para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis ao pedido de vista permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas. Projeto de lei número 210, de 2017, de autoria do vereador Lucas Quitão, dispõe sobre os parâmetros aplicáveis ao processo de licenciamento e instalação de infraestrutura de telecomunicação no município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão entende que o presente projeto, na forma como apresentado, não merece prosperar. Designada a relatora, a vereadora Priscila TJ, concorda com a assessoria jurídica. Seu voto foi pela rejeição. Em discussão. Sim, senhor. Eu queria que ele fosse para plenário. Não, eu pedi vista. Você pediu vista? Para a gente adequar ele lá. Às vezes faz um voto em separado, alguma coisa. Na verdade, ele pediu para fazer as adequações, é importante. para sentar. Nós vamos sentar. Em votação, o pedido de vista do delegado Eduardo Prado. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Não pode falar isso, não. Ela não quer, não. Projeto de lei número 233, de autoria do vereador Alisson Lima, que dispõe sobre a reserva de no mínimo 10% das vagas de emprego em obras públicas municipais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos de idade, da outras providências. A assessoria jurídica da comissão entende que o presente projeto, na forma que foi apresentado, não merece prosperar. Designada a relatora, a vereadora Priscila TJ, ressalta a relevância da matéria. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Presidente, membros, senhoras e senhores, esse projeto ele versa o Estatuto do Idoso em seu artigo 3º, que diz ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público
assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O presente projeto, ele visa lançar um novo olhar sobre uma questão que será crescente em nossa sociedade, os idosos e vagas de trabalho para os mesmos. Contudo, presidente, Sabrina e membros, ao propor aqui um patamar fixo de 10% das vagas para pessoas com idade igual, vereador Paulo, ou superior a 60 anos, para todas as empresas que operam ou venham operar nas obras públicas do município, o legislador, ao meu ver, pode estabelecer um parâmetro inalcançável para determinados segmentos, em especial os que fazem uso de mão em obra braçal. Visando o aprimoramento do projeto, penso que, em virtude de sua qualidade, eu faço um voto em separado para que seja realizada audiência pública sobre o tema. E observo, para concluir, Constituição, artigo 21, compete à União organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Voto em separado, presidente. Posso dar um pitaco? Claro, vereador. Nós apresentamos um projeto de lei referente ao idoso, Cajuru, para que cada empresa que contratasse um idoso, não serviço pesado, teria um desconto através do IPTU, ITU e outros impostos mais da prefeitura. Trouxemos na audiência pública o doutor Osés. Ele realmente foi contrário, de forma que eu fico pensando, a pessoa quando atinge os 60 anos, ele realmente não tem mais condições praticamente de trabalho forçado, trabalho pesado. Eu acho importuno, porque o que nós temos que olhar é dar condições à pessoa idosa trabalhar, mas dentro de uma condição que realmente, fisicamente, ele possa desempenhar um bom trabalho, porque tem mão de obra qualificada, tem experiência, mas eu acho que no ramo de construção civil, obras do braçal, eu acho que, infelizmente, se eu pudesse votar, eu votaria para arquivamento, na minha concepção. Em votação, voto... Você pediu vistas ou voto... Voto em separado. Ah, exatamente. Em votação, o voto em separado do vereador Jorge Cajuru pela realização de audiência pública. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, voto em separado. Vereadora, quero fazer uma justificativa. A vereadora Priscila disse que estava a caminho, mas seu filho passou mal, ela teve que voltar. Projeto de lei número 244 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que cria o Sistema de Segurança do Transporte Público designado Sistema Ônibus Seguro, SOS, a ser mantido pelo Fundo Municipal de Transporte Público, ora instituído a outras providências. A assessoria jurídica da comissão entende que o presente projeto, na forma como foi apresentado, não merece prosperar. Designada a relatora, a vereadora Priscila TJ ressalta a relevância da matéria, seu voto foi pela aprovação. Em discussão. O presente projeto, presidente, membros e sociedade goianiense, foi elaborado em consonância à primazia constitucional do município de organizar, gerir e garantir a segurança na prestação de serviços públicos de transporte coletivo de passageiros. Pelo projeto, o sistema deverá contemplar, dentre outros, os seguintes requisitos: serviços de patrulha motorizada, viaturas, equipamentos para intercomunicação em tempo real, policiamento preventivo e repressivo nas estações e terminais de ônibus com pessoal qualificado, câmeras e equipamentos eletrônicos para monitoramento e vigilância, instalação em cada terminal de ônibus de uma central de atendimento ao usuário. Assim sendo, o projeto segue o disposto no artigo 30 da Constituição Federal, senhora procuradora,
Inciso 1º e 5º, ao legislar sobre o assunto de interesse local, bem como organizar e prestar os serviços públicos, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Sobre a alegação de ingerência nas atribuições do Poder Executivo, a Lei Orgânica, Vossa Senhoria Procuradora, dispõe no artigo 63, incisos 1º, 16º e 17º, sobre assuntos de interesse local, organização e prestação de serviços públicos, regular a exploração do serviço de transporte de passageiros, respectivamente. Assim sendo, não resta, assim, dúvidas sobre a sua legalidade. Lamento discordar da mal preparada procuradora neste assunto tão importante que se trata de transporte público, presidente Sabrina. Em discussão. Só para esclarecer, vereador, a nossa assessora jurídica, ao contrário da doutora Carla, ela é uma pessoa extremamente capacitada, mas em alguns momentos, sim, em alguns momentos há divergência de pensamentos e doutrinas, mas a gente está aqui para sanar isso. Eu até, Cajuru, até apresentei um projeto, não sei se você teve conhecimento, da questão do transporte coletivo em relação à violência contra a mulher, né? A questão dos abusos sexuais, inclusive foi tema ontem na OAB, né, uma discussão que teve lá ontem, eu estive presente, e nessa situação a gente colocou a questão do vídeo monitoramento, a questão do botão de pânico também, que já funciona em Goiânia. Só que nós temos cerca de 500 ônibus a 600 e 180 estão em funcionamento junto com a MOB e interligado com o nosso centro de comando e controle. Enfim, realmente eu não li a tese dela, deve ser por questão de gastos, né? Questão de gastos. Não sei se foi isso, é isso, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem hoje essa interligação que nós fizemos aqui, inclusive nesse projeto de lei, nós temos hoje muita parceria público-privada em relação às empresas de ônibus, colocar no sistema, foi o que a gente colocou no projeto de lei nosso, para que ela abarque essa questão da segurança, das câmeras, dos botões, já tem, expanda para todos os ônibus. E também faça um treinamento com os motoristas, que é o que a gente ampliou, porque hoje os motoristas não estão preparados. Geralmente, quando acontece violência contra mulheres, não sabem o que fazem. Então, eu vou votar com Vossa Excelência, até para a gente discutir em plenário e depois e ter mais assim, até para que a gente encaixe os dois projetos que parecem muito em relação à proteção ao transporte coletivo. Em discussão. Bom dia a todos. Cajuru, eu não entendi muito bem. Aí seriam os gastos só para o município? Ou, por exemplo, as empresas, seria parceria? Poderia me explicar? Seria só por conta do município arcar com as despesas ou seria uma parceria? Uma parceria, né? Em votação, os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Pedido de inversão. Pedido de inversão, projeto de decreto legislativo número 023 de 2017, de autoria da vereadora Sabrina Garcês. Pedido feito por mim. O decreto legislativo que concede título de cidadã goianiense à senhora Ione Ferreira Campos, pelos relevantes serviços prestados ao município de Goiânia. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de inversão permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Só porque eu estou com medo, gente, da gente não votar, ainda dá tempo dela receber esse ano ainda. A senhora Ione, o artigo 64, inciso 21 da Lei Orgânica, é pela aprovação, né, da referida matéria, assim também entendeu o relator delegado Eduardo Prato. A Ione, gente, é dona daquele Hospital Chão Nativo, ela não é de Goiânia, mas é do restaurante. Enfim, mas saiu sozinha, criou sozinha, hoje é um restaurante referência no nosso município, vários artistas, enfim, vem aqui e falei com a família dela e acho importante homenagear esse tipo de empreendedora, mulher, e que conseguiu carregar os filhos sozinha e também um belo empreendimento que é referência no município. Comida típica, exatamente. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Normal.
lá, aproveitando que você já falou, eu estive lá almoçando com o Silão Franco, com o Fernando Gabeira e com o José Luiz da Atena, que conheceram, educadíssima, preparadíssima, enfim, o trabalho dela é importantíssimo, eu quero aplaudi-la, mas é em função de um compromisso em cartório, não tem jeito. Sim, senhor. Em discussão, projeto de lei número 234 de 2017, autoria da vereadora Leia Clébia, que dispõe sobre a proibição da exposição em mesas e balcões de recipientes que contenham cloreto de sódio, sal de cozinha em bares, restaurantes, lanchonetes e similares. A assessoria jurídica da comissão entende que o presente projeto, na forma como foi apresentado, não merece prosperar. Designado relator, o vereador Wellington Peixoto ressalta que o presente projeto representa uma interferência excessiva do Estado nas relações de consumo. Seu voto foi pela rejeição. Em discussão, Presidente, o relator... Eu solicitei a rejeição, mas eu vejo que queria um voto separado por arquivamento. Eu acho que é melhor até arquivar esse projeto do que prosseguir. Vai tirar sal Em discussão, O projeto de lei pretende prevenir que os municípios sofram com as consequências do alto consumo de sal. Eu vou resumir, presidente. Concordo e reitero com a sugestão da Procuradoria e do relator desta matéria, que mesmo caminho para esta temática seria a conscientização sobre os malefícios do consumo do cloreto de sódio. Eu voto pelo arquivamento. em votação, voto separado do vereador Wellington Peixoto pelo arquivamento do projeto. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 243 de 2017, de autoria do vereador Jorge Cajuru, que dispõe sobre o afastamento preliminar do agente público nas condições que cita. A assessoria jurídica da comissão entende que, na forma como foi apresentado, o projeto não merece prosperar. Designado relator, o vereador Wellington Peixoto ressalta a existência de legislação que verse sobre o assunto, aponta afronta ao princípio constitucional da presunção da inocência e seu voto foi pelo arquivamento. Em discussão. Bom, eu não tenho nenhuma dúvida que esse meu projeto será flagrantemente derrotado. É evidente. E não é só aqui na Câmara, em qualquer outro parlamento eu seria derrotado. Mas eu fiz um compromisso de campanha entre os 18 registrados em cartório, que entrando aqui faria tal proposta à presidente Sabrina e demais membros. O meu projeto pretende garantir a efetividade no âmbito municipal dos princípios constitucionais da moralidade e legalidade da administração pública, positivados no artigo 37 da Constituição Federal, bem como a lei da improbidade administrativa, em especial o seu artigo 20, parágrafo único, que passam a ser exaltados no momento do recebimento da denúncia criminal e ou da petição inicial de ação judicial por ato de improbidade administrativa. Destaco aqui a importância do projeto para garantir o trâmite natural das investigações sem prejuízos por influência ou desgaste do cargo afastado. Os crimes que autorizam o afastamento são os tipificados pela lei da ficha limpa. O prazo para afastamento obedece ao disposto no artigo 147 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como ao que versa ao artigo 167 da Lei Complementar nº 011, de 11 de maio de 1992. Apenas atos relativos à improbidade administrativa no exercício de função pública serão amparados por esta lei. Processos já em tramitação não podem sofrer o proposto afastamento, respeitando assim o princípio da irretroatividade. A presente proposta não danifica o curso legal do processo pelo trânsito em julgado, pois traz em seu bojo o seguinte dispositivo legal, senhores e senhoras. No parágrafo 1º do artigo 1º, aspas, o afastamento será automático, salvo em decisão motivada pela autoridade de cada um dos poderes responsáveis pela apuração e responsabilização dos fatos. É assim que penso e continuarei pensando até o final de meu mandato.
Vereador, como o vereador Wellington colocou no seu parecer, enfim, é uma questão que, de fato, é inconstitucional, porque a gente não pode alterar a legislação federal pertinente a isso. Mas quando o senhor, ano que vem, ganhar, virar senador ou deputado federal, apresente este projeto lá, que será com toda certeza será o âmbito correto. Mas parabéns. Eu também, nada contra o projeto do vereador, mas sim, a gente tem que ter a presunção da não culpabilidade. Nós temos uma lei orgânica também que dispõe no artigo 147 sobre o assunto. Nós temos a legislação federal, uma lei municipal do Estatuto do Servidor. Então, diante disso, eu solicitei o arquivamento, mas claro que lá na Câmara Federal ou no Senado, o vereador Cajuru vai conseguir alterar. A gente poderia começar aqui, né? Eu tenho que esperar chegar em Brasília. Você acha que lá em Brasília eles vão deixar? Hein? Encontrando-me. Se Deus quiser, vai ter uma mudança radical. Se Deus quiser, tomara, presidente, porque encontrando-me com Renan Calheiros, como será o voto dele nesse meu projeto? Em votação, os que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vereador Jorge. Vamos para o plenário. Eu vou para o plenário. Eu vou pela arquibancada. Eu vou para o plenário. Delegado, arquivou. 3 votos. 3 votos a favor do arquivamento. Projeto de lei número 245 de 2017, de autoria do vereador Paulo Dyer, que dispõe sobre a criação do Dia Municipal de Conscientização sobre amiloidose, tá certo? Amiloidose e da outras providências. A assessoria jurídica da comissão apontou vício formal pela violação de prerrogativa, sendo a propositura do presente projeto exclusiva do chefe do executivo por criar ou incrementar despesa pública e concluiu que o projeto não deve prosperar. Designado relator, vereador Jorge Cajuru, fundamentado nos artigos 23, inciso 2º e 30, inciso 1º da Constituição, se manifestou pela procedência da matéria e legalidade da forma. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Me permita começar, presidente Sabrina e membros. Repito aquela frase, para mim imortal. Só os inteligentes são contraditórios e só o burro não contradiz. Eu tomei conhecimento de que o ilustre vereador está preocupado em ser o campeão de projetos aqui nessa casa. Está aqui a vereadora Tatiana, que também ouviu. Portanto, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não sou fofoqueiro. Não sou. Não sou o Nelson Rubens. E aí, a assessoria disse a ele, mas é melhor fazer de forma coletiva. Ele não. Vamos doença por doença, porque aí a gente terá mais projeto. Então, mudei de opinião. Chega, eu estou cansado de ver aqui projeto na CCJ de dia, de data, de medalha. Portanto, eu mudo minha opinião, sou rigorosamente pelo arquivamento. De forma triste, vejo a falta de conteúdo parlamentar nesta casa por parte de alguns membros na apresentação de projetos nessa nossa respeitada CCJ, que procura ter bom senso, que procura ter jogo de cintura, mas às vezes eu perco a cintura, mas não perco o jogo. Em discussão. Vereadora Tatiana. Bom, eu sou da opinião do vereador. Uma coisa, né, é um dia ou outro, né, aparecer um projeto ou outro de um vereador colocando um dia. A gente sabe a importância desses dias de conscientização de doenças e tal. Agora, outra coisa é ter vereador que só apresenta praticamente isso, né, todos os dias. E se nós formos colocar dia para cada doença que existe, nós vamos precisar de muitos anos. Infelizmente, são várias doenças que precisam de conscientização e tudo mais. Não vai dar, não vão ser suficientes. Então, acaba que eu acho que fica um parlamento muito pequeno, né? Isso não é bom.
não é bom, nos fragiliza. Nós estamos aqui para apresentar projetos de conteúdos. Eu mesmo não apresentei dia de nada. Título de cidadã, eu só dei 2 aqui nessa casa em quantos anos? Em 10, sei lá, 9 anos de mandato. Né? Só dei 2 títulos de cidadão para 2 mulheres do povo que tinham uma luta em relação à causa das mulheres. Mas, enfim, mas isso sou eu. Não quero dizer que eu sou melhor do que ninguém, nada disso. Só que eu acho que nós temos que nos ater mais ao que essa casa se propõe. Nós estamos com muitos problemas. Então, eu não sou de negar as coisas muito, mas eu vou acompanhar Vossa Excelência, Jorge Cajuru. Eu também acho que tem que ter um limite para isso. Bom dia a todos. Eu queria, infelizmente, eu vou divergir do colega Cajuru e da Tatiana no seguinte sentido. Nós não podemos entrar na alçada da matéria em si, da questão da fundamentação e do intuito do colega. Se isso está ocorrendo, Cajuru, logicamente que nós temos que ter uma conscientização parlamentar aqui das nossas atribuições, vereadora Sabrina. Logicamente, se isso é a intenção dele, é uma intenção maléfica, é bom até conversar com ele. Mas, por outro lado, qual é a função da CCJ? Que nós tenhamos o quê? Analisar a questão da legalidade dos projetos, a questão, logicamente, da constitucionalidade. Então, se eu observar o teor, Paulo, dia, por exemplo, do autista, esses dias para trás. Dia da consciência contra o suicídio, esses dias para trás. A doutora Cristina apresentou um outro projeto. A gente não pode também analisar a questão da... logicamente que se ele apresentar todo dia um projeto de conscientização de uma doença, é maléfico, é algo para se conversar com ele. Mas, por outro lado, a gente não está aqui para analisar a questão do teor em si. Se está a questão da legalidade, a constitucionalidade está ok, nós temos que apresentar em plenário. Eu não posso entrar no intuito, no subjetivo do colega e dizer qual é a intenção dele para que eu barre os projetos, porque senão eu posso fazer isso, essa análise de valor da Sabrina, o projeto da Sabrina, nesse ponto aí, essa mulher não merece prosperar, porque vende a comida dela é cara. Então, a gente tem que ver a legalidade, a constitucionalidade, se está dentro dos parâmetros regimentais e dentro do princípio da legalidade. Se sim, Paulo, lá. Agora, se ele está com esse intuito, eu acho que cabe a nós conversar com o colega para orientá-lo. Né? Até porque o conteúdo parlamentar, mesmo algumas matérias horríveis, mas eu acho que a CCJ não tem esse viés, entendeu? Por isso que eu vou votar pela aprovação. Eu quero dar um pitacozinho, Priscila. Eu queria falar para o Eduardo. Aqui olha, a Assembleia tem uma mancha de medalha e título. Ninguém nem vai buscar mais. Ficou muito banal. Aqui na mesma votação de hoje, nós temos outro projeto dele. Então, acontece o seguinte, o médico... Eu acho que nenhum médico conhece mais de remédio do que o farmacêutico. Nenhum. Mas ele quer realmente que um colíriozinho para botar no olho, você tem que ir no médico para pagar a receita. Então, lá em causa própria. Esse está aqui, né? Agora vem logo em seguida o outro dele aqui, ó. Institui o calendário oficial do município de Goiânia, a semana do uso racional do remédio. Quer dizer, é tanto Paulo, ele apresentou 25 projetos de um dia para o outro, sendo que 12 ou 13 foram de dia. Dia disso, disso, daquilo. Olha, eu estou bolando uns projetos aí para balançar a cidade. Esses projetozinhos. Olha, no Diamantina, meu amigo, mas dia do pedreiro, dia do calheiro, dia do mecânico. Quer dizer, isso fica ruim para nós nessa casa. Eu chamo a atenção todo dia. Dia do trabalhador, dia 1º de maio. Dia do preto é dia 13 de maio. Então não tem outro dia. A conscientização negra. Mas não sei o que, negro. Pelo amor de Deus, gente. Nós temos tanta coisa para fazer nessa cidade. Fiscalizar tanta coisa nessa cidade e ficar perdendo tempo um dia. Nós não temos tempo. Aniversário do bairro, até que eu concordo. Um bairro tem 40, 50 anos. Que eu concordo. Então, de forma... Dia da pamonha. O meu suplente me colocou Dia Internacional da Pamonha. O pamonheiro vai gostar, ué. Agora, de tanto fazer pamonha, que nós estamos cercando todas as nascentes nossas. Então, de forma... É uma vez por ano comer pamonha só. Eu votaria por arquivamento se eu pudesse votar. Em votação, os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Contrário é isso aí, 2, 3, Contrário,ssimo. 4. Peraí, contra? Quem que é contra? Tatiana. Eu? O Hélio. A favor do A favor. arquivamento. Os 4 são a favor do arquivamento. Foi rejeitado. Não, na verdade foi rejeitado. Rejeitado. O parecer. Vai para o plenário
na forma de rejeição. E podem esperar mais dia em relação ao nosso querido vereador. Ele chegará o tataravô do Caiado. Pode esperar. Projeto de lei número 276 de 2017, de autoria do vereador Vinícius Cirqueira, que inclui no calendário de eventos do município de Goiânia o aniversário do setor Vale dos Sonhos. A assessoria jurídica da comissão entende que o presente projeto merece prosperar. Designado relator, o vereador Wellington Peixoto acompanha o parecer da assessoria jurídica. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Eu quero dar um pitacozinho. Quando fala isso aí, ô Eduardo, eu não sei se você conhece bem o Vale do Sonho. Existe, do lado da BR-153 à esquerda, o Vale da Pobreza. Do lado direito, o Vale, o setor do Vale. Como é que chama o Vale o Vale da Riqueza. Então, quer dizer, eu acho que merece o Vale do Sonho, porque foi construído com muito sacrifício, inclusive pelo companheiro Maurício Beraldo. Foi uma luta desigual. Então, a gente conhece. Tatiana, pai da Tatiana, mãe da Tatiana. Quantas pessoas foram agasalhadas através do projeto deles, da minha casa, do meu terreno. Então, de forma que um bairro como o Vale do Sonho, eu conheci a história. Então, acho que merece ser aprovado. Não, eu concordo. Eu vou votar pela aprovação. Até falei para o Vinícius aqui, que ele foi lá na Polícia Civil lá para ser recebido pelo doutor Álvaro. Até falei para ele, pode ficar tranquilo. Eu estou mostrando que são pontos de vista diferentes. Uma coisa é importante para o Paulo dar, outra é para o Vinícius. Não, esse aí um é o dia do bairro, outro é o dia do remédio, conscientização. O que tem que ter é conscientização jurídica e a conscientização parlamentar do exercício legislativo. Como é que foi o parecer do jurídico? Então, assim, são pontos de vista diferentes. Mas você pode ver que o teor em si, a legalidade e a constitucionalidade, ela recai no mesmo ponto. Só que um está dia do bairro, o outro dia do remédio. Me dá uma partezinha. Eu acho o seguinte, o sonho de uma família, de um pai de família é ter uma casa. Agora, remedinho é dinheirinho para o médico que ele quer faturar milhões. Então, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas existe diferença sim. Eu mantenho rejeição. Em votação, os que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Rejeito. Tiana? Eu mantive a coerência, exatamente. Projeto de lei número 280 de 2017, de autoria do vereador Dr. Paulo Dyer, que inclui no calendário oficial do município de Goiânia a semana do uso racional dos medicamentos. A assessoria jurídica da comissão entende que o presente projeto merece prosperar. Designado relator, o vereador Wellington Peixoto acompanha o parecer da assessoria jurídica. Seu voto foi pela aprovação. Em discussão. Presidente, destaco que já existe matéria federal sobre o mesmo assunto, instituindo o Dia Nacional do Uso Nacional de Medicamentos, 5 de maio, além do dia 5 de agosto, Dia Nacional da Saúde. Dessa forma, reitero a necessidade de nos atentar para a repetição premeditada da criação de datas nesta casa. Obviamente, voto pelo arquivamento. Em discussão, em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fora da lei. Não, eu estou acompanhando o Cajuru. Delegado Eduardo. Nesse caso tem uma lei. Não, foi pela rejeição. Foi pelo arquivamento? Então, pelo arquivamento. Então, peraí. Esse da Sabrina aqui já foi votado. Já, ué. Não, esse é outro. Esse é outro? Projeto de decreto legislativo. São os meus dois só. É porque no primeiro semestre eu não apresentei, não. Se ela quiser me dar também, os seus dois títulos de cidadão aí. Então, as bases não param de pedir. Projeto de decreto legislativo número 022, de autoria. E esse aqui foi companheiro da Tatiana, do PCdoB. De autoria da vereadora Sabrina Garcês, que concede título de cidadão goianiense ao senhor Eduardo Oliveira Silva, pelos relevantes serviços prestados no município de Goiânia. A assessoria jurídica da comissão manifestou-se favorável à aprovação do projeto.
Designada relatora, a vereadora Tatiana manifestou favorável à aprovação. Ele é das antigas, Tatiana, ele saiu do PCdoB. Seu voto é pela aprovação. Ele saiu, ele não merece respeito. O Dudu, ele foi líder estudantil, foi presidente do DCE da PUC, foi presidente do Conselho Estadual de Juventude, tem uma militância forte também no movimento LGBT, enfim, é uma pessoa extremamente capacitada, contribuiu e contribui demais com a juventude goianiense e também, enfim, com a questão social, uma pessoa extremamente importante, por isso que eu estou oferecendo para ele. Em votação, os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Vereador Cajuru contra, o resto a favor, correto? Nada pessoal, pelo amor de Deus. Pessoal. Encerrada a sessão, convocando Presidente, outra. Só a parte rapidinho. Claro. Vereador Eduardo, até gostaria que o senhor tomasse conhecimento. Tatiana, o Wellington, Tiãozinho participou de tudo. Aliás, se comportou de uma forma rigorosamente ética em nossa CPI das contas públicas, em todas as reuniões. Presidente, Sabrina, eu quero comunicar à sociedade goianiense que, em plenário agora, entregarei, obedecendo o regimento, ao presidente da Casa, o relatório final da CPI das contas públicas que investigou as gestões de Iris Rezende por 2 anos e 3 meses e de Paulo Garcia por 6 anos e 9 meses. Este relatório, com 115 páginas, foi considerado como ótimo e brilhante pelo Procurador Federal Mário Lúcio de Avelar, pois tratou de assuntos concretos e ainda no final apresentou proposições. Mas eu quero informar à sociedade e aos senhores colegas que tanto respeito. Eu tive que fazer uma jogada de Messi. E o Tiãozinho sabe o que eu passei. O que aconteceu? Delegado, olha o que eu vivi, o senhor é relator de uma CPI. Quando eu comecei a falar dos crimes e das irregularidades da gestão Iris Rezende, eis que se saltou, como se um lutador de UFC fosse, o raso parlamentar Oséias Varão. Se saltou e disse que iria anular o meu relatório, se tivesse um número excessivo de crimes. Se uma CPI, ela tem que ser censurada, ou seja, ela tem limite de apontar crimes, de apontar irregularidades, de repente eu senti o quê? Que o meu relatório iria perder. Literalmente. Eu iria perder de 4-3. O vereador Tiãozinho sabe disso. Ou então eu iria ter o pedido de anulação do relatório. O que eu fiz? Fiz um relatório, então, dessa forma, propositivo, apontando fatos concretos, e, paralelamente, eu fiz um outro relatório, solo, como parlamentar, com 115 páginas, onde eu apresento aqui no plenário também hoje, e entrego hoje à tarde à Justiça, à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, um relatório de 115 páginas com 180 indícios de crimes e irregularidades nos 9 anos das gestões de Iris Rezende e Paulo Garcia. Nas duas tivemos irregularidades, nas duas tivemos crimes. Então eu tive que fazer isso, ou seja, um drible de Messi. Infelizmente, não havia outra alternativa para mim, senão o meu relatório seria anulado. Prestem atenção o que eu passei, queria dar conhecimento aos senhores e que depois tomassem, vossas senhorias, conhecimento desses 2 relatórios. Um é um protocolar relatório, para não perder, como eu não perdi, ganhei por unanimidade, mas o outro é obrigação de um parlamentar, como será implacável, certamente, o relator Eduardo Prado, no seu relatório da SMT. O meu aponta, então, 180 irregularidades. Caberá à Justiça dizer quais são cabíveis para crimes e quais são cabíveis para outra tipificação. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador delegado Eduardo. Só para... Ontem à tarde, o pessoal da Controladoria nos ligou aqui. Aquela reunião, não sei se vocês lembram, que eu tinha
agendado em relação à questão dos lotes, para a gente alterar Isso, tem um projeto do vereador Wellington, né? Ele confirmou ontem à tarde, eu fiquei de passar hoje para vocês, eu acho que a minha assessoria ele também entrou em contato com todos. Passo no Municipal Bloco E, térreo, Controladoria do município, às 16 horas. Vai estar o controlador, nós, membros da CCJ, o presidente da AMA e Comurg, para que a gente possa tratar essa questão dos lotes, do matagal, alterar a legislação, para que a gente possa ter uma efetividade na questão. Hoje tá? 4 horas, tá bom? Ok. Doutor Juliano, Isso. conto com a presença de todos para a gente ver se a gente consegue mudar alguma coisa para melhorar a situação, né? Encerrada a sessão, convocando outro para dia 27 às 8 horas.